E aí a minha primeira pergunta foi: o que é relacionamento? Quando você pensa em relacionamento, o que acontece dentro da gente? Na verdade, relacionamento é tentar fazer um contrato de forma que o relacionar se torne seguro. Já esse lugar já é um causador de problema. Porque, na verdade, a gente volta para o que a gente tem falado o tempo todo. O crescimento acontece no risco, na insegurança. O desenvolvimento precisa disso. Então, se você já parte para um movimento em cima de um roteiro que você nem para refletir a respeito, você já está começando de pé trocado. E seguindo essa linha, eu dei a sorte ontem de pegar um texto que eu até coloquei no story do meu Instagram, do Hoje Falando a Respeito da Verdade. É um texto grandão, eu peguei só um pedaço, que eu achei bastante pertinente, que uma pessoa pergunta: o que é verdade? Verdade é. Ou você sabe ou você não sabe, que a verdade é. Aí ele fala: a realidade é a interpretação que você dá para a verdade. E por isso a confusão toda. Porque aquilo, a verdade é, a gente sabe que é. Mas, como nem sempre encarar a verdade é uma coisa fácil de se fazer, a gente interpreta e transforma isso em realidade. Mas como isso é uma realidade individual, quando você chega e pensa em relacionamento, já temos outro problema. Porque primeiro você não sabe direito por que você está buscando um relacionamento. Você não percebe que, na verdade, você está querendo segurança e conforto. Você imagina que você quer preenchimento, transbordamento, nutrição e estado de graça continuado, isso e aquilo. Mas, na verdade, você não está buscando isso. Porque isso tudo depende de insegurança. O que você está buscando é conforto, encaixe e, de certa forma, imobilidade. Depois vem a história. A tua interpretação dos eventos é diferente do outro. Mas como a gente acha que, pô, se eu tô vendo a realidade, então é verdade. E aí já gera uma série de outras coisas, porque você não percebe que a tua realidade ela vai demonstrar os teus padrões de comportamento, de entendimento e de compreensão. Bom, posto isso, vamos começar a pensar. Ok, então eu dou conta que eu tenho padrões inconscientes. Vamos olhar para os padrões inconscientes. Aí já começa uma coisa engraçada. Quando você acha que seus padrões foram formados? Padrões são formados entre o momento que você nasce até 6 anos de idade. É aí que você monta a tua estrutura emocional. Então vamos lá. Toda a minha resposta ao mundo vem de um lugar onde tudo funciona com a sensação de vida ou morte. Tudo é maximizado. Porque a criança, na verdade, ela sai do eu sou senhor do mundo para descobrir, não sou. E isso põe a minha integridade e a minha vida em risco. É um processo extremamente intenso e complicado que, em geral, é feito de maneira automática. Ninguém para, ou pelo menos não com o cuidado que deveria, para imaginar que educar uma criança significa lembrar a cada minuto que ela é um quadro branco. Ela não tem estrutura e nem compreensão racional para lidar com os eventos do dia a dia. Ela está construindo isso. Então, quando você nega alguma coisa para a criança, a gente simplesmente imagina, está educando, ela tem que aprender que tem coisas que pode, tem coisas que não pode, acabou a história, vamos adiante, está tudo certo. Mas, na verdade, a compreensão dela disso não é uma compreensão que passa pelo racional. Então, a forma como você diz não vai fazer um imprint na estrutura dela que vai acarretar uma série de desdobramentos adiante. Essa fragilidade, de certa forma, porque não é exatamente frágil, mas é essa falta de armadura da criança, precisa ser reconhecida para a gente ter adultos mais saudáveis. Porque o que acontece quando a gente não reconhece isso é que a gente a gente obriga a criança a se proteger.
E cada vez que ela se protege, então aquilo, sou uma criança, sou super energética, corro, rio alto, me movimento, aí tomo uma bronca. Eu não entendo o motivo da bronca, porque para mim eu estava simplesmente sendo integral e tendo prazer. Mas eu percebo a carga energética e eu percebo que eu não posso viver sem o amor da pessoa que está me dizendo para ficar quieta. Então eu tenho que fazer, além do susto que eu levo, que gera um estado de choque, eu tenho que fazer toda uma contração muscular e um encurtamento da respiração para suprimir aquela energia. E como são coisas que normalmente acontecem uma em cima da outra, e não tem grandes desdobramentos de, não, filho, eu te disse isso por causa disso, naquele momento não é bem assim, em outras circunstâncias será diferente, a gente não faz isso. Esse lugar, ele fica preso sem a soltura depois, sem aquela coisa de, foi só isso. Não, o que fica é, eu fiz uma coisa de errado, eu podia perder o amor dos meus pais. Sem isso eu não vivo. E é óbvio que nem isso é racional. A criança está lidando com isso tudo a nível energético, a nível emocional, mas não é, ele não tem a compreensão ainda. E aí aquilo fica ali. E aí vem uma outra situação, e uma outra situação, e uma outra situação, e outra situação, e você vai montando todas essas camadas de repressão. Como todo copo cheio d'água, se você jogar uma gota, ele transborda. Então o que acontece? Você sai desse lugar, passa pela sexualidade da adolescência, que a gente não vai falar nisso agora. O que já era ruim, fica intensificado com a explosão da sexualidade e a descoberta do outro. E aí eu vou para o relacionamento. Só que quando eu chego na história do relacionamento, mesmo que seja, tipo, tem gente que começa a namorar aos 10 anos, sei lá, você de certa forma já se imagina pronto, adulto, maduro, para ter um relacionamento. Acontece que você está com o copo cheio. Você está vindo do mesmo lugar no qual você vivia de 0 a 6 anos, porque você não fez nenhuma mudança naquilo, aquilo está lá sedimentado dentro de você. Aí você encontra o outro. O que a criança faz? A criança, quando ela tem dor, ou quando ela tem algum tipo de frustração, isso, aquilo, o que ela faz? Ela não racionaliza, negocia isso, aquilo. Ela berra, grita, esperneia e culpa. Cobra, reclama. Como ela vê todos os outros maiores, autossuficientes, isso, aquilo, vem aquela história que a gente tem falado recorrentemente. Cuidem de mim. Se você não está cuidando de mim, você está fracassando. É o mesmo mecanismo infantil, mas agora numa relação supostamente adulta que vem com roteiro. O que é um relacionamento? Relacionamento é isso, relacionamento é aquilo. Eu tenho que me comportar assim, ele tem que fazer não sei o que lá. E aí você se perde geral. Porque além do emocional reprimido e infantil, você tem um cérebro e uma mente que adora inventar história e tentar resolver problema na verbalização. Só que aquilo, se você fica nesses mecanismos, qual é a possibilidade de cura? Simplesmente não existe.